sejam muito bem-vindos ao Papo Saúde 360. Eu sou a doutora Juliana Frois, endocrinologista, e estou hoje aqui com minha amiga Natália Pina, nutricionista. Obrigada, Nath, por aceitar o convite. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com você hoje, doutora Juliana, uma amiga querida, parceira de trabalho e que hoje a gente vai falar de um assunto muito batido, mas que ao mesmo tempo sempre tem questões a serem conversadas, né, esclarecidas, porque ao mesmo tempo que é simples, é complexo, né? Porque nosso corpo não é algo simples, né? Então, é um assunto muito... Fala você, doutora Juliana. Exatamente. E a gente está falando sobre o processo de emagrecimento, né, Nath? Quantas modinhas, quantas dúvidas, as canetas, a melhor dieta, jejum, os mitos, né, que envolve esse tema, né? Então, acho que vai ser muito bacana esse nosso bate-papo, certo? E aí, já para começar, né? Acho importante a gente comentar muito essa ideia que por muito tempo se teve de que emagrecer é fechar a boca só e fazer exercício, né? Até como, é preguiça, é falta de vergonha na cara, né? Muito se ouve isso, né? Isso é algo que a gente realmente precisa bater, né? Inclusive, tem estudos mostrando, né, Nath, que 60% dos pacientes que sofrem com a doença obesidade, a gente vai falar muito sobre isso, já sofreram alguma discriminação médica, né? Justamente por isso, né? Quer emagrecer? Para de comer e vai fazer vergonha na cara. Exatamente. E aí é bom a gente começar falando justamente que a obesidade é uma doença crônica, né? Sim. Assim como a hipertensão assim como a diabetes e ela precisa ser tratada como tal, né? Ela precisa ter esse olhar. Com essa seriedade, né? Exatamente. Não como algo simples, toma vergonha na cara e fecha a boca. Exatamente. Que, né, você não só não emagrece porque não quer. Exatamente. Né? E não é bem assim, né? A gente sabe, né, que a obesidade ela envolve genética, distúrbios metabólicos, questões emocionais, sociais. Então, é um tema extremamente complexo, né? É multifatorial. E aí a gente traz muito realmente a importância dessa abordagem multiprofissional, né? Sim. Como que eu, né, como endócrino, preciso da Nutri, como a gente precisa do educador físico, do psicólogo, às vezes do colega psiquiatra, justamente por ser uma doença que engloba, né, muitas questões que precisam ser resolvidas, né? Sim, porque nós somos, né, indivíduos complexos, né? Muitas das vezes é uma questão, a pessoa é até disciplinada, mas é uma questão, a pessoa é focada, né? Mas é uma questão hormonal. Exatamente. É uma resistência à insulina, né? Exatamente. E aí já entra ali o trabalho do médico, com o nutricionista, tem a questão, né, do médico psiquiatra também, né? Como a doutora mesma falou, porque as doenças de fundo emocional, psiquiátricas estão aí. Com né? certeza. Eu até é um mal do século. Com certeza, eu até falo, né? Eu como endócrino e trabalho, né? Sabe, hoje minha linha, a maioria dos meus pacientes são obesos, pessoas que precisam, buscam emagrecimento ou com sobrepeso já, com alguma comorbidade, enfim. E claro que inicialmente a gente às vezes identifica até alguns transtornos alimentares, né? Sim. E a gente eu consigo ali iniciar esse trabalho, mas muitas vezes, dependendo do grau da complexidade, é isso, né? A gente precisa encaminhar para o colega. Com outro especialista. Com certeza. E aí é muito importante, né, Nath, a gente também começar a falar, né, já falando dessa complexidade que é o processo de emagrecimento, a obesidade, a gente falar um pouquinho sobre os pilares, né, do processo de emagrecimento, né? Eu sempre falo, e a gente conversa muito isso com os nossos pacientes, que exercício, né, atividade física e muitas vezes medicamento, que todo mundo fala, isso é muito batido, né? Mas é muito mais do que isso, né? Eu falo que os outros pilares, como o gerenciamento do estresse, o sono, né?
o metabolismo de fato, né? Então, se eu tenho algum desequilíbrio hormonal, como é que eu tô? E outra, a constância, né? Então, a constância, o entendimento de que é um processo, né? Que você vai iniciar, né? Que não é sobre fazer dieta, né, Nath? Eu sempre falo, eu não gosto dessa palavra dieta, porque dá a ideia de que é um período, né? E aí, essa abordagem também é muito bacana você falar, que você traz muito isso para os pacientes, né? Com certeza. A mentalidade da dieta é algo que se generalizou, né, na sociedade, porque antigamente se usava a palavra regime. Exatamente. O que era pior ainda, porque o regime é algo que parece que você está ali, você pensa que o que é um regime militar. É isso. É algo que a restrição. Eu tenho que seguir isso religiosamente. E aí eu penso, se você recebe um papel, né, uma dieta, né, um regime, e sua vida se resume naquilo ali, a primeira coisa que você vai pensar é socorro. Exatamente. Né? Como sustenta, né? Como que eu vou sustentar isso aqui? A minha vida vai se resumir só nisso aqui, a partir de hoje. Eu não vou poder... como que eu vou fazer com a minha vida social? Como que eu vou fazer nas festinhas? O que eu vou fazer? Minha vida acabou. Né? Então, a primeira coisa que você vai pensar é como que eu vou sair disso aqui. Em algum momento, eu vou ter que sair disso aqui. Então, eu vou fazer isso aqui só por 30, 60 dias, ou então só até o próximo verão, e depois eu vou sair. Então, não é uma real mudança de estilo de vida. Né? Exatamente. Na verdade, é uma coisa que você vai conseguir manter por um tempo, mas depois vai abandonar, e aí vem o reganho de peso, as frustrações, que só pioram, né, a autoconfiança, porque a pessoa começa a ter a sensação de que nunca vai conseguir, de fato, ter uma vida mais saudável. Que ela não vai conseguir mudar. Nunca, né? Exatamente. E aí é interessante, Nath, você já começou a pontuar essa questão, né, de um plano alimentar que seja sustentável. E aí justamente rola muita dúvida, os pacientes me perguntam muito, e muitos eu falo, vai resolver lá com a Natália, ela que vai montar seu plano alimentar. Porque justamente isso, qual é a dieta que eu preciso fazer, né? Qual é o estilo de dieta, low carb, é cetogênica, né? Então, eles dizem, eu tenho que fazer jejum para emagrecer, né? Tem muito esses mitos, né? E eu, assim, de uma forma muito simples, né? Que eu falo que quem cuida do plano alimentar é nutricionista. Eu dou ali uma pincelada de pequenas mudanças, né? E eu falo muito para eles, a melhor dieta para você, né? É aquela que você vai conseguir seguir, né, Nath? Justamente isso, manter, que vai conseguir, né, sustentar, né? Porque se você faz algo também que você não sustenta, justamente vem aquela coisa do emagrecer não é para mim, efeito sanfona, né? Ou então, muitas vezes, quando o paciente faz uso de uma medicação, e aí a gente vai comentar um pouquinho sobre isso, mas já é importante falar que o medicamento para emagrecer, ele não é vilão, né? Quando tem indicação e o paciente não tem contraindicação. O problema do uso dos medicamentos para emagrecer justamente é o uso abusivo, é o uso sem acompanhamento, né? E aí sim, porque o amigo tá usando, o vizinho tá usando. Se funcionou para ele, vai funcionar para mim também. Exatamente. Assim como o plano alimentar é individualizado, né? A medicação, principalmente, né? Como que você usa um remédio, né? Que é uma droga para te trazer benefícios, né? Exatamente. Porque, né, é algo que precisa ser controlado por um profissional. Porque senão, para que existiria o médico? Se você, né, vai usar o remédio por sua conta. E aí, pode não fazer efeito, ou pode até fazer, né? E a doutora pode falar até melhor sobre isso, e te trazer prejuízos que você nem imagina. A pessoa nem imagina que foi em razão daquele uso descompensado de uma medicação. Sem dúvida. E eu falo muito isso, né? Sobre a diferença de você descer peso na balança,
e de você emagrecer, Eu faço sempre essa pergunta. E aí eu falo muito isso com os pacientes. Não adianta você começar uma estratégia que seja medicamentosa, né? E ficar muito focado na balança, perda de peso, balança, descer peso de balança. Por quê? Pelo que eu falo, o que você está perdendo? Você está perdendo músculo ou você está perdendo gordura, né? E aí, já aproveitando, porque está super em alta, todo mundo fala disso, das canetas, né? Do uso das medicações para emagrecer, essa questão mesmo da perda de massa muscular, né? E aí, aproveitando, queria que você falasse um pouquinho, né? Sobre a importância da alimentação, né? No uso das medicações, justamente para que você tenha um emagrecimento saudável. O que é esse emagrecimento saudável? Justamente é você perder peso, mas de massa de gordura e evitar ao máximo essa perda de massa magra, né? Que é o músculo. Então, eu sempre passo muito essa bola para você, né? Como que você faz, né, essa estratégia de um paciente, às vezes, que começa o uso, né, de uma medicação que ele tem, de fato, indicação, né? E como você estrutura esse plano alimentar, muitas vezes dá uma náusea, né, no início. Enfim, como que você consegue dar esse suporte mesmo para o paciente que está iniciando esse processo, né, de emagrecimento? Por isso que é muito importante, né, como eu já falei, o atendimento individualizado, porque até em relação à medicação, cada um responde de uma forma. Sim. Né? Tem gente que já chega completamente saciado, né, por conta dos efeitos do remédio, e tem gente que no início tem ali a saciedade só pelos primeiros 2, 3 dias, e aí só vai se sentir saciada de novo após a segunda dose ali, né, vamos colocar dessa forma. Então, vai depender muito da situação, né? Mas em relação à questão de perda de gordura e conseguindo ali manter a massa muscular, o que eu faço? Geralmente, essas pessoas que chegam, esses pacientes que chegam buscando emagrecimento, fazendo uso da medicação, são pessoas que querem muito, já tentaram às vezes de tudo. Sim, já tem transtorno metabólico aí associado, já tentaram de tudo, já tomaram remédios que às vezes de forma desenfreada no passado, né? São pessoas que já vêm ali tentando de tudo há muito tempo. Então, quando chega até a mim, para já construir essa consciência de que não vale a pena esse desespero, eu faço uma pergunta, né? A minha pergunta inicial é a seguinte: você quer perder gordura ou você quer perder peso a qualquer custo? Exatamente. E aí a gente já começa, a pessoa já para, né? E aí eu falo, então não é peso a qualquer custo, né? Exatamente. E muitas vezes eles não têm nem essa percepção, né? Fica tão vidrado na balança que, assim, eles não estão nem aí. Muitas vezes, por falta de entendimento mesmo, né? Eu falo, olha só, eu não tô preocupada se você vai... seu amigo perdeu 10 quilos. Ele perdeu 10 quilos de quê? 5 de gordura e 5 de músculo? Eu prefiro que você chegue aqui e tenha perdido só 5 quilos, mas de gordura, né? Então, isso que a gente precisa trazer essa conscientização que o número de balança, né? É muito relativo. Exatamente. Né? E aí, depois desse início ali, que começa a construir a consciência, e aí a pessoa às vezes aproveita, né, que tá com o uso do remédio e perde o apetite e fala, eu vou aproveitar, vou parar de comer. Porque se eu não tô com fome, eu vou parar de comer porque eu vou emagrecer mais rápido, né? Eu já ouvi relatos de pacientes que almoçou e só foi lembrar de comer à noite, quando chegou em casa, e mesmo assim lembrou que tinha que comer, mas ainda não estava com muita fome. E aí eu falo, não, mas você precisa comer. Exatamente, porque senão aí vai meu músculozinho lá pra baixo, né? Então até isso, as canetas, você perde muito massa muscular. Não, tem sim, né? A porcentagem ali tem essa probabilidade, mas a gente consegue minimizar muito isso com um plano alimentar, bem feito, estratégico, né? E ali levando em consideração a composição corporal de cada um, né? O momento em que a pessoa está, os hábitos, a rotina,
E aí ajustar os macronutrientes de acordo com a necessidade, né, dela. Se a pessoa já está muito saciada, eu procuro não colocar muitos alimentos para aumentar essa saciedade. Sim. Né? Apesar de ser necessária a proteína, ela em excesso vai deixar a pessoa não entende que assim, é importante a proteína, mas precisa todos os macronutrientes precisam estar equilibrados para ela não ficar muito saciada e não ter mais vontade de comer ao longo do dia. Então, o excesso da proteína, o excesso da fibra vai trazer uma maior saciedade, que nesse momento, talvez, isso precise ser dosado para que não haja o excesso de saciedade e ela pare de comer ao longo do dia e não coma mais nada. Então, é diferente o paciente que está vindo da medicação e aquele que não está fazendo. Com certeza. Por isso que é individualizado, né? E aí a gente precisa analisar. São estratégias Exatamente, mesmo, né? Estratégias. Com certeza. E aí eu costumo sempre falar também, né, para os pacientes que os extremos acabam prejudicando o processo, né? Então, a primeira coisa que eu falo o emagrecimento ele tem uma curva, né, de emagrecimento. Então, depois a gente pode até deixar aqui embaixo, né? Que eu não vou conseguir mostrar, mas tem uma curva de emagrecimento. Sim. O primeiro momento, né? É comum o paciente ter aquela perda de peso mais rápida, ainda mais em uso de medicamento, mas vai chegar um determinado momento que essa perda tende mesmo a ser mais lenta e pode chegar a um platô, que eu estou fazendo o que foi planejado, eu estou fazendo atividade física, eu não estou perdendo mais peso, né? Porque emagrecer não é pra mim, não vou conseguir. E aí é importante a gente trazer isso já desde o início, que é um processo e que isso pode acontecer, que o corpo sempre vai tentar te privar, né, da escassez. Então, eu sempre dou o exemplo, né, Nath? Eu comecei a emagrecer muito, teu corpo tá achando que, meu Deus, essa pessoa não tá tendo acesso a alimento, né? Ela vai tentar segurar ao máximo as reservas. E como é que a gente dribla essa diminuição da perda de peso? Ou muitas vezes até esse platô? Com estratégia, né? Personalizada. Ou você vai ciclar uma dieta, ou o educador físico na academia vai mudar o estímulo. Ou então, os dois, né? Exatamente. A associação dos dois para driblar o efeito platô. Por isso que é importante mudar a estratégia. Né? Você está seguindo um plano alimentar, mas tem um momento que precisa mudar. Por quê? Para driblar exatamente o efeito platô. Exatamente. É um dos motivos, né? E também na medida que o seu corpo vai mudando, o nosso corpo vai precisando de outros estímulos. Sem dúvida. Né? A gente está numa primeira etapa, num segundo momento é necessário outro estímulo para continuar trazendo os resultados que começaram lá no início, né? Então, para continuar conquistando esses resultados, a gente precisa mudar alguns estímulos ali em alguns momentos. Para não se manter, driblar, né? Exatamente, para não manter esse efeito platô, para não ficar no efeito platô, né? E aí, quando a pessoa chega, eu costumo ir aos poucos, né, mudando os hábitos, porque tem pessoas que chegam com hábitos muito ruins. Né? Então, não vou pegar o melhor cenário ali e falar, olha, esse plano alimentar aqui é para você. A pessoa não vai seguir. Que fazer isso que vai sair correndo, Deus me livre, nutricionista. Imagina uma low carb para uma pessoa que tem hábitos alimentares muito exagerados. Não vai funcionar no início, mas talvez em algum momento funcione por um tempo também. A low carb eu acho que não é uma estratégia para se manter um estilo de vida. É para usar por um período. Exatamente. E depois voltar aos hábitos, manter os hábitos saudáveis, né? Sim. Mas sem muita restrição. Sim, inicialmente, né, essa low carb, na verdade, que as pessoas confundem muito, né, low carb com zero carboidrato. Porque, na verdade, em geral, a nossa alimentação, a gente extrapola muito os carboidratos, né? Normalmente é um macro que as pessoas sempre tendem a exagerar mais. E a proteína, normalmente, de menos, né? Então, muitas vezes, na verdade,
Não é nem o que a pessoa tá comendo também em excesso, né, Nath? Tem o outro lado, que é o que ela tá deixando de comer, né? Sim. E aí é importante, como você comentou, né? Às vezes a pessoa tá fazendo, por exemplo, o uso sim de um inibidor de apetite para ajudar ali no processo e ela fica sem comer e não emagrece, né? Ou então aquela paciente que chega, nossa, mas eu quase não como, eu não emagreço. E aí é importante a gente trazer o porquê disso, que é aquilo do corpo nos proteger da escassez, né? Se não tá entrando nutriente, né? O teu corpo vai tentar te proteger e vai guardar suas reservas para você não queimar ali, porque ele tá tentando te proteger dessa extrema falta mesmo de nutrientes, né? Então, isso é muito importante a gente trazer essa conscientização. Sim. Não é comer demais, não é também não comer, é o tal do equilíbrio e das estratégias, né? Exatamente. E quem tá também já ali no processo de síndrome metabólica, né? Tem a resistência à insulina, que pode estar prejudicando esse emagrecimento, né? Sem dúvida. E aí não é muito difícil chegar uma pessoa com sobrepeso ou até obesidade de grau 1 ou 2 que não tenha uma resistência à insulina. Às vezes a glicose tá ali ainda nos níveis aceitáveis, mas quando a gente vai avaliar a hemoglobina glicada, a insulina já está lá em cima. Exatamente. Então, é difícil, né, chegar uma pessoa... Eu acho que eu nunca vi uma pessoa... Também não. Uma pessoa que está ali com um nível de sobrepeso um pouco maior ou já na escala aí da obesidade, né, não ter síndrome metabólica, não ter alteração nessas questões, né? Então, acho que até para isso a medicação também é indicada, né? Sem dúvida. Essa pessoa tem indicação. A gente não deve ignorar as alternativas que chegaram para ajudar, né? Porque eu já ouvi de colegas, né? Confesso que eu já ouvi de colegas que, nossa, isso vai acabar com o nutricionista. Muito pelo contrário, eu falei, gente, então vocês não sabem trabalhar. Vocês não sabem trabalhar. Porque a necessidade de ter um acompanhamento nutricional vai aumentar. Né? Ainda mais se a pessoa realmente está fazendo com o médico, endocrinologista, que é o profissional capacitado para acompanhar esse paciente, com certeza um profissional sério vai indicar um acompanhamento nutricional também para melhorar os resultados daquele paciente que também é dele. Então, todo mundo ganha aí. Foi o que a gente comentou desde o início, né? A obesidade é uma doença que multifatorial, que precisa dessa abordagem mesmo. Eu não consigo nada sozinha, então vocês, às vezes, né, os nutricionistas vão ter dificuldade sim de conseguir com que aquele paciente emagreça, até porque por conta dos distúrbios metabólicos, né? Seja uma insulina, né, já aumentada, que dificulta o emagrecimento, a desregulação dos hormônios, né, de saciedade, que também o paciente obeso a gente sabe que já tem, né, leptina, grelina, tudo desregulado ali. Então, assim, como que vocês vão resolver sozinhos? Muitas vezes não vão. Então, assim, é por isso que a gente trabalha muito com juntos, né? Então, é uma via que a gente sempre troca, né? Porque a gente precisa realmente dessa abordagem multidisciplinar, né? E, Nath, queria trazer e você falasse um pouquinho, né? Que eu sempre escuto muitos pacientes culpando assim, mas ela vai tirar o meu pãozinho francês. Mas no final de semana eu não vou comer uma pizza, eu não vou comer um hambúrguer. Então, acho que é importante você trazer um pouquinho justamente sobre isso, né? Sobre como você trabalha essas questões, que lógico que eu falo, a vida adulta não dá pra gente querer tudo, né? A gente tem que negociar. Fala assim, vai negociar lá com a Nutri. Mas que não precisa ser um processo também sofrido, né? Então, como que você faz, né? Traz isso para os pacientes sobre essas questões. Mas e o meu final de semana, o meu pãozinho? Como que você esclarece isso para tornar o processo, né, o mais prazeroso e sustentável possível, né? Então, eu também como pão. Então, eu não vou cortar o pão se até eu
organismo como come. A não ser quem tem uma doença celíaca, né? Enfim, né? mesmo assim tem sem glúten. Exatamente. Então, eu não sou contra a cortar nenhum grupo alimentar, a não ser que haja ali algum motivo, né, alguma estratégia ou alguma patologia né, que a gente tem que realmente fazer a redução significativa ou até mesmo o corte de algum alimento. Mas, fora isso, eu costumo não cortar nenhum grupo alimentar, né, do plano alimentar dos meus pacientes. Mas eu costumo dizer que reeducação alimentar é mais sobre acrescentar do que sobre cortar. Né? A pessoa que chega, por exemplo, eu gosto muito de um pãozinho na chapa com manteiga. E eu não gosto de comer pão com ovo, que a gente, às vezes, eu oriento, né? Então, acrescenta um queijo, um ovo, vamos tentar melhorar a composição aí desse café da manhã, né? A pessoa, às vezes, mas eu gosto dele na chapa, só com a manteiga. Faz o ovo mexido, deixa ele ali do lado, bota um pouquinho de manteiga, não vou cortar a manteiguinha também, mas vamos dosar essa quantidade. É mais sobre ajustar, acrescentar, melhorar a qualidade daquela refeição do que sobre cortar alguma coisa, né? Acrescenta uma proteína ali que já vai reduzir o índice glicêmico, já vai adicionar mais nutrientes naquela refeição. É questão de ajustes, né? E aí é só sucesso, porque a pessoa vai sair feliz, vai conseguir o resultado, né? E vai continuar comendo o que ela gosta, porque a alimentação é nutrição, né? É sobre se nutrir, mas é também sobre levar em consideração a criação daquela pessoa, a cultura, né? Tem galera que gosta de comer cuscuz marroquino no café da manhã. Eu já atendi uma paciente que gosta de comer arroz no café da manhã. Arroz? Essa eu nunca vi. Arroz. Nossa. Tudo bem. Ela prefere esse carboidrato no café da manhã e tá tudo certo. A gente deu uma mexida ali e ela come arroz com ovo, felicíssima no café da manhã e come uma frutinha né? Porque eu acho que a fruta, ela tem que estar ali, né? Em algum momento, começar o dia com uma refeição mais completa. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Porque já começa o dia regulando todo o seu corpo, né? Então, é muito mais sobre acrescentar aquilo que vai trazer benefício do que cortar. Porque o corte não vai trazer benefício nenhum. Exatamente. Né? E tem a questão também que a gente falava do paladar infantil, né? Que, na verdade, é aquela pessoa que não come quase nada, né? Um arroz, feijão, batata frita, não come um legume, não come uma verdura. E aí eu até converso com os pacientes que, peraí, experiência própria, tá? Deixa eu contar um segredo. Eu era aquela pessoa, minha irmã sempre comeu de tudo, meu irmão sempre comeu de tudo. Eu sempre fui mais chatinha, mais criança eu tinha que comer, exceto beterraba, que minha mãe botava beterraba no feijão. Eu, criança, cuspiu no feijão, não conseguia de jeito nenhum com beterraba. E hoje, né, eu fui construindo um hábito alimentar e eu falo que hoje eu como realmente praticamente de tudo, com prazer. Então, assim, hábito alimentar também é algo que é construído, né? É você se dar a oportunidade. E eu falo que eu zerei a vida porque hoje até beterraba eu como. E adoro. Olha isso. E adoro. Então, trazer muito isso, né, Nath? Como é que às vezes você pega esse paciente com esse tal paladar, né, infantil, que a gente fala muito restritivo ali, não come quase nada. Como que você tenta motivar também essa introdução, né, dele se permitir comer outras coisas, começar a comer um legumezinho? Como que você traz essa abordagem ali para ele? É gradativo. É gradativo. Eu até tenho um exemplo de um paciente que ele ainda está no acompanhamento comigo, ele já eliminou 10 quilos, né? E aí a maior parte foi realmente de gordura. E só que a questão dele é também mudar, melhorar os hábitos alimentares dele, né? Uma pessoa que só come arroz, massa, carne vermelha, não come frango, só peito de frango, não come peixe. Fruta, só banana. É muito restrito.
Nenhum verdinho, nenhum nada. E não é só assim, só gosto das besteiras. Não, por exemplo, um risoto, que é uma coisa gostosa. Sim. Não, ele não gosta da textura. Caramba. Pode ter sido alguma questão de introdução alimentar. Sim. E aí, quando chega um adulto com muita restrição, eu brinco que eu vou fazer a sua introdução alimentar, a sua reintrodução alimentar, né? Então, tem que ser muito aos poucos isso. Por exemplo, ele chegou comendo nenhum vegetal. E agora ele já está comendo cenoura, né? Ele está comendo cenoura porque a gente, conversando, ele deu a ideia de, eu vou misturar ele no arroz. Eu comecei assim, tá? Eu misturava tudo, feijão, botava pra dentro. Vou misturar ele no arroz. Só que eu prefiro misturar de uma forma que a pessoa sinta o alimento, para ela acostumar com o sabor, com a textura. Então ele não mistura no feijão, mas ele mistura no arroz. No feijão eu acho assim, eu acho que é válido, mas é um SOS. A pessoa não come de jeito nenhum, para ter o nutriente, coloca no feijão. Né? Mas já que ele aceitou misturar no arroz, aí eu preferi, ele falou, vai substituir a minha farofa, porque eu gostava de da crocância. Vai substituir a minha farofa. Eu ia falar assim, não, você pode de vez em quando comer a farofa, mas ali no final de semana você pode colocar a farofa um dia. Mas já que ele estava tão feliz em substituir a farofa pela cenoura, eu falei, não, vou deixar porque ele tá tão feliz que eu digo assim, aceitou bem, né? E aí, na segunda vez que ele já voltou para mim, né? Já teve a segunda consulta, eu sugeri de acrescentar a beterraba. Mas eu já não sei, já não aceitou muito. Vamos ver na próxima. Então, assim, é algo muito aos poucos. Porque a beterraba é aquela questão também de... frita, obrigada. Ou ama ou odeia. Tem gente que gosta muito de beterraba ralada ali, crua. Eu acho mais aceitável do que, para quem não gosta, ela cozida, ela... Né? Eu também não amava muito beterraba, não. Enfim, eu confesso. Mas eu gosto, mas ela raladinha. Como a pessoa gosta de cenoura e ali a textura é muito parecida, porque eu sinto que a questão dele também é com as texturas. E a textura dela ralada é muito parecida com a da cenoura, quando está crua. Aí eu, na segunda vez que ele voltar, eu já vou perguntar aí, entrou a beterraba na sua rotina, como que tá? Então, assim, é muito aos poucos, né? Eu dei esse exemplo porque foi a cenoura, é o primeiro vegetal que ele está comendo, além de fruta, ali junto com o almoço, chegou, né, a conseguir introduzir mesmo a cenoura na rotina dele. E agora, talvez tenha conseguido colocar a beterraba. Então, assim, é algo muito gradativo, sabe? Sim, mas é possível, né? Exatamente. O que eu acho que a gente precisa bater nisso, na verdade, trazer isso que, assim, é possível, gente. Então, assim, mudar hábitos não é do dia para noite, né? Mas é possível. E aí, quando a gente está falando de mudança de hábito, e aí, falando sobre o processo de emagrecimento e obesidade, a gente está falando da base, né, Nath? Então, eu sempre falo, assim, para os pacientes que, beleza, a gente viu, identificou realmente, né, tem uma obesidade ou tem um sobrepeso já com algum distúrbio ali metabólico, uma resistência insulínica, tem indicação da medicação, ótimo, mas é trazer para o paciente que a medicação ela é um suporte, sim, para o obeso, né? Realmente, às vezes, essa medicação vai ser usada por contínuo, né? Por ser a doença crônica. Então, a gente também tem que entender isso. Mas que é um suporte ali a medicação, mas que a gente tem que aproveitar esse momento para ir construindo a base. E qual é a base, né? Se a gente não tem a base, a gente não sustenta a pirâmide. Ou seja, se você não tem a base de uma mudança de estilo de vida, que é a alimentação e atividade física, como é que você vai sustentar esse emagrecimento, né? E aí, falando um pouquinho também, né? Que a gente vê muito, muitos pacientes hoje em dia são emagrecidos, né? Ou seja, às vezes eu pego, né? Fazendo polifarmácia ali, medicação, e aí ele emagrece. Claro que emagrece, porque ele não come por aquele determinado período de tempo, mas e aí? Cadê a base sendo construída? E aí, o que acontece? Vai parar essa medicação, vai voltar a engordar tudo de novo e te digo,
E aí, às vezes, engorda tudo de novo. E é um paciente, às vezes, que perdeu massa muscular pra caramba. E a gente começa na tal daquela inflexibilidade metabólica, né? Daquele paciente que acho que é o maior desafio do tratamento da obesidade quando você pega aquele paciente obeso com baixíssima massa muscular, né? Esse é o desafio. Porque como é que a gente tem que fazer com que ele entenda que muitas vezes para ele conseguir agora emagrecer de novo, ele vai ter que ganhar músculo. E aí, para ele ganhar músculo, muitas vezes a balança vai subir primeiro, né? Como é que é esse desafio do paciente entender isso? Então, é um trabalho, né? É um trabalho que e é uma construção de consciência. Exatamente. E aí, não tem como falar, tem que fazer isso. É uma construção de consciência, explicar o porquê. Né? O músculo, ele precisa de muita energia para se manter. Então, ele vai... a perda de gordura vai ser mais rápida. Mas aumenta a taxa metabólica basal. Quanto mais músculo tem, maior vai ser o seu gasto. Então, o acelerar o metabolismo, né? A massa muscular, né? Acelera o metabolismo. Quando eu uso essa palavra, eles amam. Eu já entendo. Acelera o seu metabolismo. Então tá. Exatamente. Tudo resolvido. Mas é claro que tem outras questões aí também, né? Tem que entender em que fase que aquela pessoa tá para realmente saber se é só isso ou se precisa ajustar outras coisas, né? Às vezes, por exemplo, a questão de vitamina, deficiência de vitamina, vitamina D, às vezes a pessoa não tem ânimo para treinar, estou me sentindo muito cansada, e quando a gente vê uma cheia de carência, né? Tá cheia de carência. E às vezes é só ajustar, e a pessoa acha até que está entrando num processo de depressão, e na verdade era só a ferritina baixa. Exatamente. Né? E aí é importante, justamente falando disso, né? É importante a gente identificar também naquele paciente o tipo de fome que ele tem, né? Até para a gente traçar a melhor estratégia para ele, medicamentosa e nutricional também. Por exemplo, não é qualquer medicamento que é para todo mundo. Então, a gente tem aquela fome hedônica, que é a famosa fome emocional, que é aquele paciente que vai procurar alimentos, né? Eles são mais palatáveis, mais gostosos, para compensar ali uma ansiedade, um nervoso, né? Aquela comida como um abraço de um dia estressante, estou feliz, eu como, estou triste, eu como, né? Então, esse tipo de fome, a gente tem uma abordagem, né? E aí, medicamentosa, às vezes você precisa sim, porque é um dos sabotadores, ou às vezes uma estratégia também nutricional, né, que que esteja dentro do plano alimentar e que ele vá conseguir dar aquela acalmada do comer, né? Tem o perfil de fome, que é aquele perfil hiperfágico, que come grande quantidade, e aí existem as medicações que vão agir para esse tipo de fome e estratégias alimentares também que vão ajudar também mais com essa saciedade, né? Tem a compulsão alimentar, que acho que essa aí é um dos desafios, né? Porque a gente confunde às vezes muito compulsão com a fome emocional, né? Mas na verdade a compulsão é aquele paciente que vai comer o que vê pela frente, muito em período curto de tempo e às vezes coisas que ele nem gosta muito. E aí depois vem aquele sentimento de culpa, né? E aí você tem uma abordagem, né? Eu como médica tenho uma abordagem para esse paciente e você também como Nutri vai ter uma abordagem diferenciada, né? Então, trazendo um pouquinho isso sobre a fome hedônica, emocional e que está muito associada a doce, né? Vamos falar. Doce, eu gosto muito de doce, quero um doce, não consigo não comer doce. E aí eu falo, gente, calma, eu amo chocolate, não adianta, né, Nath? Acho que você pode falar melhor sobre isso. Tirar completamente o chocolate ou zerar aquele doce e as estratégias também que você pode dar de alternativas de coisas, às vezes, que são docinhos gostosos e que tá dentro do plano alimentar, né? Eu falo muito para eles que você pode trazer mais sobre isso, como é importante, assim,
fazer o que está dentro do plano. Porque ali você está contando com isso. Então é melhor lá na hora que você planeja, você, sei lá, colocar um chocolatinho. Sim. Como que você faz? Você coloca um chocolatinho, mas pelo menos está ali contado. Como que você negocia isso com esses pacientes? Eu vou falar novamente, depende. Porque tudo depende. Sim. Depende do quanto é esse comer emocional. Né? Aí tudo isso tem que ser avaliado. Porque, às vezes, o excesso, ele vem por conta da restrição. Exatamente. Né? Então, né, ele vem por conta da restrição. Então, se a pessoa imaginar que ela não vai poder comer mais aquilo... Aí que ela vai querer comer a barra toda. Ela vai comer a barra toda. Vai ter ali... Não existe o vício em doce, né? É uma outra questão, mas o comportamento é parecido com o viciado. Sim, né? Sim. Ele vai ter ali o doce escondido, ele precisa ter ali aquele doce escondido, aquela barra ali guardada para se sentir seguro de que quando precisar tá ali. Uhum. Então, depende do quanto é esse comer emocional, né? Primeiro, eu falo, esquece a restrição. Você está liberado, você tem permissão para comer o chocolate. Isso já melhora muito. O fato de eu dar a permissão para comer o chocolate já melhora muito. Vamos trabalhar aqui a melhor forma da gente colocar isso na sua rotina? Né? E algumas pessoas, a gente acaba chegando à conclusão que um pedaço pequeno já satisfaz, porque ela sabe que ela tem permissão para ir. Tá ali e ela tem permissão para comer no dia seguinte de novo. Isso aí. Ela não vai ficar com aquela coisa na cabeça. Eu vou comer tudo hoje e amanhã eu volto certinho pra dieta. E aí a pessoa come a barra inteira, amanhã volta certinho, mas não por um curtíssimo prazo. Daqui a pouco tá comendo outra barra inteira. Então, quando eu digo, você tem permissão e você come um pedacinho hoje, outro pedacinho amanhã, muitas das vezes resolve. Porque, e eu sempre falo, deu vontade de comer um chocolate, come primeiro a sua refeição. Não come chocolate de lanche. Faz o seu lanche, porque senão o chocolate vai servir para matar a sua fome e a sua vontade. Ele tem que estar ali para matar a sua vontade. A fome vai ser matada, né? Com a refeição. A refeição vai resolver a sua fome, né? E o chocolate é a sua vontade. A sua vontade. Porque senão a pessoa vai comer muito maior quantidade de chocolate se ele for para matar a fome também. Então, são estratégias ali que eu utilizo, além dessas, eu uso outras estratégias para trabalhar, mas cada caso é um caso. Sim, claro. E aí, você comentou um pouquinho aí, né, sobre às vezes comer demais, e aí a gente tem que trabalhar muito os erros, né, que vão aparecer durante o processo de emagrecimento, né? Não é assim, o paciente não vai sempre acertar, ele tem que entender que um dia ele vai estar ótimo. A gente é assim, a vida é assim, gente. Um dia eu vou estar ótimo, vou estar seguindo tudo certinho, períodos piores. Então, assim, vão ter altos e baixos, né? E vão ter momentos de recaída, né? Isso faz parte, períodos que ele vai errar, um dia que ele vai errar, um período, uma semana que ele tá com problema no trabalho, num relacionamento, e aí vai bagunçar mais essa rotina ali dele, alimentar, enfim, tudo que foi proposto. E a gente tem que trazer isso para eles, que faz parte do processo, né? Errou hoje, calma, respira fundo, amanhã vai dar certo, né? Porque tem muita questão do 880, né? Ou eu sigo tudo direitinho, ou errei aqui, e às vezes a tendência até... não consigo, né, pra mim. Você vê muito isso? Muito. Porque eu vejo demais, assim, igual exercício físico, né? Eu tenho que ir 5 vezes na semana, sei lá, pra academia. Aí eu não vou 5, vou 2. Tá vendo? Eu não consigo. Então, trabalhar essas metas palpáveis, né? Degrau por degrau, também é muito importante, né, Nath? A constância é mais importante, né? Do que... a pessoa, às vezes, quando vai de forma muito acelerada, ela não consegue sustentar. Eu já falei para uma pessoa treinar só 3 vezes na semana e ela falou que, assim... Eu falei, olha, se você conseguir 5, ótimo, melhor dos mundos. Mas era uma pessoa que já tinha
tentava ir para academia várias vezes. Aí se matriculava, ia uma semana e largava. E aí olha, você está tentando ir todos os dias e não está conseguindo. O que você acha de começar 3 vezes por semana? De repente, assim, você consegue sustentar. Né? Aí você conversa com um profissional, com um educador físico. E a mesma coisa a alimentação. Por isso que eu prefiro fazer o trabalho aos poucos, porque na medida que a pessoa for sustentando, é igual levantamento de peso. Você está levantando um peso. Quando aquele peso fica fácil para você, não é assim que a gente faz, né, com um personal trainer e na academia. Quando aquele peso está fácil para você, a gente aumenta. A mesma coisa tem que ser a alimentação, tem que ser um processo gradativo. Quando aquilo já entrou na sua rotina, você já entendeu, criou consciência e está curtindo o processo, sabendo que você tá, né, nós temos mais de 37 trilhões de células para nutrir. Então, é muita coisa, né? É muita coisa. A gente precisa entender que é importante a nutrição para o nosso corpo funcionar melhor e responder e a gente ter os resultados. Até para as nossas mitocôndrias, que é onde a gente produz energia, onde a gente queima gordura funcional. Exatamente. Né? A gente precisa de nutriente, né? É isso que a pessoa, né, que eu tento ali sempre abordar para que a pessoa construa essa consciência de que é importante se alimentar bem, mas ela vai ter o chocolate, ela vai ter o doce de leite se ela quiser. Na medida que ela for sustentando esses processos, a gente aumenta o peso, igual o que acontece na academia. É assim que eu faço, porque senão não funciona. Não funciona. Acho que é isso, né? Acho que é importante a gente frisar aqui, né? Que o emagrecimento, né, é um processo, né? Não é um período que ele vai ter que seguir um plano alimentar restrito, né? E depois perder o peso, tá livre, porque senão vai voltar realmente vai ter o reganho, né? Então, é esse entendimento que processo de emagrecimento, se tem estratégia medicamentosa ou não, se ele vai ter indicação ou não, né? É um processo que você vai construindo uma mudança de estilo de vida, né? Sim. Eu acho que isso tem que ser muito batido e não há outro caminho, né? Existem várias promessas hoje aí, né? Emagreça tanto, né? Sim. Mas assim, e acho que a gente trabalha muito isso, né, Nath? A gente não vende promessas de emagrecimento. O que a gente frisa para o paciente é justamente estratégias, usar todas, né? Eu como médico, você como nutricionista, para ajudar e dar o respaldo para o paciente. Mas o paciente também tem que ter o comprometimento, né, com ele, de viver esse processo de mudança, que é o que de fato vai fazer ele emagrecer, ter saúde, sustentar, né? E realmente ter essa qualidade de vida, longevidade, tudo que a gente trabalha tanto, né? Eu acho que a gente poderia ficar falando 3 horas de emagrecimento, porque realmente é muita coisa, né? É um tema muito complexo. Mas acho que a mensagem final é por aí, né, Nath? Pelo menos os que a gente quis trazer aqui é sobre, não é restrição, que restrição gera compulsão, é uma construção, é um processo, são estratégias, né, individualizado, e que é possível. E que é possível. Né? Nunca fale eu não consigo, porque o nosso corpo, a gente não conhece o potencial que o nosso corpo tem na sua totalidade, né? É isso. Então, tira essa frase, né, da sua vida, eu não consigo, porque você consegue. A gente consegue muito mais do que a gente imagina. Com certeza. E assim, de fato, às vezes sozinho é difícil pra caramba, né? Mas eu falo que a nossa ideia é o que às vezes o paciente, né? Eu dou o exemplo, você tá lá no fundo do poço, né? Você olha lá pra cima, você vê até uma luzinha, mas caramba, é difícil a beça essa escalada até lá. E aí o que eu falo, o que a gente faz? A gente joga a cordinha, né? Pra ele, vai ter que, né, ter força ali pra escalar, pra subir, mas a gente tá junto, né? Então acho que a gente escolheu trabalhar muito com emagrecimento, justamente por tantos mitos, por tantas questões de tranca a boca e faz exercício, a gente sabe que não é isso. E é muito gratificante, né? Cada resultado que a gente tem, cada sementinha de mudança ali que a gente planta.
e ver o paciente escolhendo, eu acho que é gratificante demais. É difícil, né? Demanda, mas realmente não tem preço, né? Cada paciente que de fato muda esse estilo de vida, a gente vê mais saúde, vê mais saúde, exatamente isso, promover saúde, né? Então, realmente, isso não tem preço, não é verdade? Exatamente, saúde física e mental, né? Sem dúvida. Quanto isso melhora a autoestima, não tem preço. Eu fico muito feliz quando eu vejo um resultado de um paciente, porque às vezes a gente fala, que legal, e tal, eu posto lá no Instagram, parece, né, que a gente está se promovendo, mas não é apenas isso. É realmente uma satisfação. Demais. É uma satisfação muito grande ver a diferença que eu estou contribuindo né, para essas mudanças na vida da pessoa. Muito gratificante. Sem dúvida, demais. Nath, muito obrigada por reservar um tempinho seu para a gente conversar um pouquinho sobre esse universo do que é o emagrecimento. Teremos outros, né, episódios, falaremos mais sobre outras questões, outros assuntos, né? Até vocês podem comentar, né, o que vocês gostariam de ouvir. Dar sugestões. Exatamente, para a gente estar trazendo para vocês. E foi ótimo, muito obrigada. Foi ótimo. Muito bom.